Você ama o próximo ou depende de quem é o próximo? Vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos entender o que a Bíblia também nos ensina? Vem comigo! E aí, meus saludos, minhas luminárias, tudo certinho com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Vira Crente. Aqui você encontra um resumo semanal da lição da maneira mais simples e objetiva possível. Para você que está chegando agora e que não é inscrito, ou até você que já está me assistindo aqui há um bom tempo, mas não se inscreveu, vira crente, se inscreve aí, nos ajude, fortaleça o canal, que aí o YouTube vai entender que é um canal relevante e vai indicar esse conteúdo para outras pessoas também estarem aprendendo a Bíblia através do estudo da lição. Compartilhe o vídeo, que isso é muito importante. E nós temos aqui também o costume de fazer o quê? De mandar um abraço para vocês, nossos inscritos, e a gente fica muito feliz de receber os comentários, de poder ler, de poder responder esses comentários com vocês. E nós vamos estar aqui agora mandando esse abraço especial para cada um de vocês. E o primeiro abraço vai lá para o Amazonas, para a cidade de Rio Preto da Eva, a Sociedade de Jovens Transformados por Jesus, da Igreja do Residencial. Um abraço para todos vocês, um abraço aí para o Jorge. Meus irmãos, que Deus os abençoe e que vocês possam ser saleiros e luminárias aí onde vocês estão. E o Joseilson, ele é lá do Maranhão. Ele é do povoado Mojo. Meu irmão, um abraço para você. Ele está falando aqui que sempre estão ligados aqui toda semana para estudar a lição junto com a gente. Eu agradeço muito. Bênção pura, sem mistura, meu irmão. E vai um abraço também muito especial aqui para Tatiana. A Tatiana, ela agradece pelos vídeos que nós estamos aqui compartilhando com vocês. Eu é que agradeço por vocês estarem aqui, Tatiana. E lá na igreja dela, cada dia um jovem que passa a lição, né? Na segunda-feira, fulano, na terça, fulano. Ela é lá da igreja de Bairro Novo, no distrito de Barcarema, lá do Pará. Um abraço para você e toda a sua igreja aí, minha jovem. E vai um abraço aqui também para a geração Os Escolhidos. Eles são lá de Nova Londrina, em Ji-Paraná, em Rondônia. Quem mandou o comentário aqui foi o Anderson. Anderson, Deus abençoe você, os seus jovens, toda essa sociedade jovem aí, geração Os Escolhidos. E você sabe o que está acontecendo lá na cidade de Capanema, no Pará? Lá está acontecendo a Missão Caleb e o Rosenberg está junto com a turma muito bacana lá. Eu quero mandar um abraço aqui para o Silas, para a Márcia Andrade, a Elaine e todos que estão participando ali. Rosenberg, vocês aí, Calebs, possam realmente mostrar quem é Cristo. Possam ser saleiros e luminárias. Um abraço para todos. E nós temos aqui também a Aline, ela é lá de Muriaé, nos acompanha aqui na lição. Um abraço para você, para todos os jovens da sua igreja, para a Igreja Central de Muriaé. A Kathleen, ela está lá em Vila Nova dos Martírios, no Maranhão. Um abraço para você e todos os jovens da sua igreja. Agora, deixamos os abraços aqui, já foi para todo mundo, e nós vamos entrar na nossa lição. E o título dessa semana é Amando o Próximo. O texto que a gente vai se basear para o estudo de toda semana está em Lucas, no capítulo 10, dos versos 25 até o 37. O que tem ali? Você já leu? Vai lá e dá uma lida para você entender, compreender sobre o que nós vamos falar. Está contando a história do bom samaritano, uma história muito conhecida. Nós vamos expandir um pouco mais essa parábola. Dá uma olhada comigo na tirinha. A tirinha nós temos Jesus conversando com uma pessoa. Essa pessoa, ela é uma referência ao intérprete da lei que está na parábola. E ele pergunta, né, mestre, quem é o meu próximo? E ali mostra Jesus conversando com ele, ele imaginando a cena, imaginando a parábola, e no final ele fala o seguinte, acabo de me tornar a pessoa que eu mais temia, que aprecia um samaritano. Por que ele falou isso? Bom, existia um contexto histórico ali muito forte entre os judeus e os samaritanos. Os judeus estavam na parte sul, quando foram divididos as tribos, os judeus ficaram no sul e os samaritanos no norte. Aí tem todo um contexto que a gente vai falar durante a semana, mas eles se odiavam. E ali Jesus quebra um paradigma com essa parábola e ele ensina uma lição muito importante. E ali o judeu fala o seguinte, olha, estou começando a admirar um samaritano, coisa que era impensável na época. Vamos aprofundar nisso? De 1939 a 1945, o mundo passou pela Segunda Guerra Mundial. E a lição traz uma história pra gente que aconteceu lá na Holanda sobre a família Tin Boom. Eu achei muito interessante essa história. Eles tinham uma filha, a Corrie, e a Corrie conta que os seus pais decidiram ajudar judeus e algumas pessoas ali que estavam refugiadas dos nazistas. O que eles fizeram? Colocavam essas pessoas dentro da casa deles e fizeram uma sala ali para poder escondê-los dos nazistas. Era um risco muito grande que eles corriam,
mas eles eram cristãos e entendiam que eles tinham que estender o amor ao próximo. Em fevereiro, no dia 28 do ano de 1944, um informante holandês foi até os nazistas e contou que aquela família protegia pessoas. No mesmo dia eles foram presos. O chefe geral da polícia alemã, que eles desenvolveram uma polícia especial, os nazistas, para poder estar vistoriando, para poder estar indo atrás desse tipo de coisas. Qualquer princípio, qualquer resquício de ameaça, eles agiam. E aquela família, na ideologia deles, era uma ameaça. Então o chefe dessa polícia chega para o pai da Corey, já ali, moribundo, fala, ó, a gente vai deixar você ir para casa, eu creio que você não vai dar mais problema nenhum para a gente, eu vou acreditar na sua palavra. Ela conta que, vendo essa cena, ela não conseguia ver o rosto do pai, mas ela ouviu a voz do pai falando o seguinte, meu amigo, se você me libertar aqui agora, quando eu chegar em casa, amanhã minha porta já vai estar aberta para receber quem precisar de ajuda. O pai dela faleceu, ela e a irmã foram mandadas para um campo de concentração, a irmã morreu nesse campo de concentração. Quando acabou a guerra, ela voltou para a Holanda e a primeira coisa que ela fez foi abrir um centro de reabilitação, onde ela ajudava judeus, inclusive pessoas holandeses que estavam desempregados e trabalhavam para os alemães. Aqueles que ajudaram a ela perder a família, ela ajudou essas pessoas. Essa história, ela conta em um dos livros que ela escreveu, ela virou escritora, ela viajou o mundo aí fazendo palestras e ela sempre defendeu o amor ao próximo. E aí, será que você teria coragem de fazer o que essa família fez nas circunstâncias? O Bom Samaritano traz algumas reflexões para a gente. Nós vamos aprender isso no decorrer dessa semana. Como surgiu essa parábola do Bom Samaritano? A Bíblia conta para a gente que Jesus estava ali nos seus afazeres e chegou um intérprete da lei e perguntou, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna, herdar o reino de Deus? Geralmente as pessoas se preocupavam muito com isso, né? Sempre tinha alguém perguntando isso para Jesus. E Jesus pergunta de volta. Jesus faz a pergunta para ele. O que deve fazer? O que você acha que deve ser feito? E ele fala o seguinte, olha, eu sei que tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, sempre, Deus tem que ser o primeiro no meu coração. Ele citou Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, nós temos ali o Shema. O que é o Shema? O Shema era a coluna vertebral da adoração do povo judaico. Então, para mim, adorar a Deus, para mim ter a vida eterna, eu devo amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. E ele completou ainda usando Deuteronômio no capítulo 19, que ele fala também que deve amar o seu próximo como a si mesmo. Parece comum para você? Lembrou de alguma coisa? Amar a Deus, amar o próximo. Lá em Mateus 22 também nos conta uma história e Jesus fala que de toda a lei dependem esses dois mandamentos. Você pode ir lá que você vai compreender isso. Jesus, ele resume os 10 mandamentos em cima disso. Os 4 primeiros são mandamentos de adoração e amor total a Deus. Os outros 6 são relacionais com o próximo. Então Jesus ele pergunta, né, mas quem é meu próximo? Tinha um debate muito grande naquela época ali que o próximo podia ser escolhido, vamos dizer assim. E aí Jesus entra com a parábola do bom samaritano. Ele conta a história de um homem que passou por um grande problema. O homem estava numa situação muito complicada, foi assaltado e estava ali caído, meio que semi-morto. E algumas pessoas passam por ali. Passa um sacerdote, passa um levita, que era do povo, do intérprete da lei. Eles não ajudam. E aí entra um samaritano, impensável, falar, até ouvir o nome samaritano, eles ficavam revoltadinhos, eles não gostavam não, o negócio era feio. Como eu falei aqui na parte de sábado, a briga era complicada. E esse samaritano ajuda esse homem sem esperar nada em troca. Para o intérprete da lei, aquilo foi algo assim, extraordinário. Ele teve uma percepção, uma visão diferente de quem era o próximo dele. Lembra lá na tirinha que fala? Rapaz, está difícil agora, eu vou começar a admirar o samaritano. E o interessante aqui é que Jesus não coloca a nacionalidade desse homem que estava passando por problemas, por dificuldades. Por quê? Justamente para mostrar que o próximo é qualquer um que estiver perto de nós e estiver precisando. Naquela época se puxava muito para a sua nação, se entendia muito que você devia cuidar, amar a sua nação. E Jesus quebra esse paradigma com essa parábola. O homem chegou para provar Jesus, ele que foi provado. E aí? Quando nós vamos até Deus e queremos uma prova dele, ele nos coloca responsabilidades que nós temos que aceitar, inclusive cuidar do próximo. Um herói improvável. Você já ouviu essa expressão? É exatamente o que Jesus fez.
Lembra que ele não coloca a nacionalidade do homem que foi ali agredido, porém ele faz questão de mostrar que um samaritano ajudou ele. Um herói improvável, para o contexto que ele estava tendo aquela conversa ali. Como nós falamos, os judeus, eles odiavam os samaritanos. Dentro da parábola, nós temos um levita, nós temos um sacerdote. O pastor e o ancião passaram por ali e não cuidaram daquele rapaz. Não sabemos o porquê. Existem várias especulações. Porém, a gente pode ver aqui uma religiosidade. Naquela época se acreditava o seguinte, que Deus compreendia que você não tinha que cuidar de certas pessoas enquanto você estava envolvido com as coisas de Deus. Meio incoerente, mas os judeus acreditavam nisso. E vamos falar um pouquinho sobre essa briga? Ela começou muito antes de Jesus vir à Terra. Mais ou menos ali 700, 800 antes de Cristo já existia essa guerra. O povo assírio invadiu a área que era do norte, onde era Samaria, e eles levaram muitas pessoas, muitos samaritanos, muitos israelitas samaritanos, eles levaram para a terra deles e trouxeram outras etnias. Nisso o povo começou a se misturar e começaram a se casar e ter filhos, então ficou uma raça mestiça, vamos dizer assim. Os judeus não aceitavam isso de maneira nenhuma e colocavam eles ali como impuros, uma raça impura. Inclusive tinha uma briga muito feia entre eles, de onde poderia se adorar. Os samaritanos foram proibidos de adorar no templo em Jerusalém. Construíram um templo lá no Monte Gerizim, que é onde eles acreditavam que era o lugar certo para a adoração. Não onde Jerusalém estava, no Monte Moriá, onde é que estava o templo lá. O Monte Gerizim é onde Deus falou com Isaac, falou com Abraão, aquela coisa toda, e existia uma briga sobre isso. Inclusive, nós temos um relato. Lembra quando Jesus encontra a mulher no poço, a mulher samaritana? E ela pergunta isso, qual é o lugar certo de adoração? Aqui, no Monte Gerizim, ou lá, onde é que está em Jerusalém? Jesus fala o seguinte, o lugar certo de adoração é aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Então era uma briga que não fazia muito sentido, mas que se arrastava há centenas de anos. E Jesus estava mostrando ali que era uma briga completamente idiota. A palavra é essa. Jesus, dentro dessa parábola, ele mostra a diferença entre status e caráter. O sacerdote e o levita, com certeza, tinham status, mas não tinham compaixão com o próximo. Não amavam realmente o próximo como deveria. O samaritano, dentro do contexto ali, não mostra nenhum status dele, mas mostra uma tremenda compaixão. Você prefere ter status ou ter a compaixão, o amor que Cristo sempre demonstrou para as pessoas que aqui estavam? Raciocina isso, meu jovem. Pensa nisso, que isso faz uma diferença muito grande na nossa vida. Nos dias de hoje, todo mundo quer estar envolvido com ação social, aquela coisa toda, né? E às vezes você encontra alguém que você está debatendo e essa pessoa, ela critica aqueles que não se envolvem, mas você vai olhar, a pessoa não está também envolvida em nada, não tem nenhum projeto. Isso é num geral hoje em dia, infelizmente. As pessoas querem comprar um discurso, querem defender algo que elas não se envolvem e também não o fazem. Você é daquele tipo de pessoa que gosta de criticar ou você se envolve para fazer alguma coisa? Aqui no estado de São Paulo, nesse último mês, nós tivemos a missão Caleb. Algumas missões, elas acontecem em janeiro, aquela coisa toda. Nessa época de missão Caleb, todo mundo se envolve, pelo menos deveria todo mundo se envolver. E a gente limpa áreas públicas, encontramos uma família que está em dificuldade, levamos cesta básica, reformamos a casa, aquela coisa toda linda, maravilhosa. Acabou a missão Caleb, todo mundo some. E aí? Então quer dizer que você só faz aquele pedacinho ali, depois você critica quem não faz, passa o ano inteiro. Não, o irmão não ajuda em nada, o irmão não cuida das pessoas. Eu ajudei, eu fiz, mas peraí, você não continua fazendo? Então, meu jovem, nós temos que manter uma missão, uma ação durante todo o ano, durante toda a nossa vida, como aqueles que são o reflexo de Cristo. E a nossa palavra da rede semântica é exatamente essa, ação. E aí, o que você pensa a partir da palavra ação, dentro do contexto que nós estamos estudando, dentro de tudo que nós falamos aqui? Eu quero trazer para você aqui a seguinte palavra, envolvimento. Amar ao próximo é ação, e ação é envolvimento. Se envolva nas coisas de Cristo. Não só pregar, falar, mas também cuidar daqueles que precisam. Quem é o meu próximo? Jesus respondeu essa pergunta, esse questionamento, com todo o seu ministério.
com toda a sua vida. Se nós olharmos a parábola do bom samaritano e o que Jesus fazia, Jesus ali está mostrando que era ele e que deveríamos seguir os seus passos. Por exemplo, quando Cristo esteve aqui na Terra, com quem ele se envolveu? Com aquelas pessoas que eram excluídas pela liderança. A liderança, lembra do status que nós comentamos, achava determinadas coisas e por isso eles deixavam de lado o amor ao próximo. Eles escolhiam quem era o próximo dele. O samaritano, quando ele encontra aquele homem, ele não quer saber se ele está num lugar perigoso ou não. Ele desce do seu animal, ele pega aquele homem que está ali caído, cuida das feridas dele, coloca ele no seu animal, carrega até uma hospedaria, paga para aquela pessoa cuidar dele e fala o seguinte, ó, eu tenho que continuar a minha viagem, mas eu volto aqui e vou pagar tudo o que você gastar com ele. Sem saber quem era aquele homem, se aquele homem poderia retribuir, pagar de novo, não traz nada disso. O samaritano fez sem olhar a quem. Ele achou alguém necessitado e ajudou. Jesus nos encontrou completamente feridos pelo pecado. A humanidade destruída pelo pecado. Ele curou as feridas que nós tínhamos. Ele cuidou de nós. Ele pagou um preço altíssimo para que nós tivéssemos a oportunidade de ser curados. Ele pagou com a sua vida, com o seu sangue. E nós merecemos alguma coisa? Aquele homem que estava caído, ele fez algo de bom para o samaritano pagou alguma dívida com ele? Não, sem conhecer, foi lá e ajudou e fez. Nós não temos condições nenhuma de ter mérito no que Jesus fez por nós, ele simplesmente fez por amor, por amar ao próximo. E essa é uma grande lição que ele passou para aquele intérprete da lei e que ele está passando para mim e para você hoje também, meu jovem. Paulo fala que dificilmente alguém morreria por um ímpio. Por alguém que ainda era bom, talvez alguém morreria, mas Jesus, ele morreu por quem não merecia, por quem não tinha nada de bom para oferecer. Eu e você, exatamente. Bom, que você possa entender esse sacrifício de Cristo, que você possa entender o que ele fez. E que nós possamos desenvolver esse amor com o próximo também, assim como ele ensinou, como ele viveu e como ele nos mostra nos dias de hoje também. O samaritano cumpriu ao pé da letra o mandamento de amar ao próximo. E nós entendemos e cremos que aquele samaritano estava com um coração cheio do amor de Deus, porque é impossível você estar cheio de Deus e não ajudar o próximo. Hoje em dia a gente até fala o seguinte, né? Temos que amar o próximo, dificuldade. O próximo, não é verdade? Você pensou isso que eu sei. E às vezes tem uns próximos que dão trabalho. Eu brinco que tem umas ovelhas que mais parece bode. Mas são as ovelhas, são os próximos, né? Que Deus colocou para que nós pudéssemos ajudar. Você, meu jovem, tem que entender que nós não fazemos porque queremos, e sim porque somos transformados. Porque o nosso querer é cheio de pecado, é cheio de dúvida. Mas quanto mais próximo nos aproximarmos de Cristo, mais vamos nos parecer com Ele. Mais amaremos o nosso próximo. Onde quer que o amor de Cristo se manifeste, ali vai se manifestar a caridade. A glória dos céus é resgatar aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão perdidos. E o interessante é o seguinte, Cristo morreu, não foi para quem merecia. Lembra que a gente comentou isso daqui? Foi para quem não merecia. Ele morreu por aquele próximo que está te dando dor de cabeça. E você, quantas vezes não dá dor de cabeça para os outros também? Às vezes é difícil, mas claro que nós queremos nos defender, defender o nosso lado, mas que nós possamos entender que fomos chamados para uma missão. E como eu disse já aqui na lição, não só a de pregar falando, mas a de pregar com os nossos atos, com as nossas ações. Que você possa realmente amar ao próximo na íntegra, no cerne que significa esse texto, que significa essa frase. E você só vai fazer isso, eu só vou fazer isso, se nós deixarmos Cristo agir e viver por nós. Meu saleiro, meu luminário, que Deus te abençoe, espero que tenha te ajudado, que você possa ter compreendido essa lição. Um abraço para você, Deus abençoe e até semana que vem. Um abraço, fui!